Olá pessoal, a plataforma mostrada nesse vídeo se chama Desmos. Vou deixar o link para vocês acessarem na descrição deste vídeo. É uma calculadora matemática, mas não é só uma calculadora. Ela tem a opção de calculadora gráfica, calculadora científica, calculadora de 4 operações, calculadora de matrizes, algumas questões para praticar para provas e ferramentas de geometria. Ela é muito parecida com o GeoGebra, mas tem várias construções dinâmicas, dá para você interagir com o aluno em um momento síncrono, com salas de aulas virtuais, em que você consegue visualizar o que o aluno está fazendo de forma instantânea, e já tem também aqui no menu de sala de aula algumas atividades prontas, que podem ser usadas até para contextualizar um problema, para aplicar algum conceito matemático. Bom, eu não vou fazer o cadastro agora, você tem a opção de se cadastrar de forma gratuita, mas antes de fazer o cadastro, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades que existem aqui direto do site, sem precisar se cadastrar. Vou colocar na parte de sala de aula e vou clicar na opção para professores. E aí vai aparecer aqui um campo de busca. Nesse campo, você precisa digitar a palavra em inglês. Então, eu fui no Google Tradutor, coloquei função exponencial em português, pedi para traduzir em inglês, e aqui, ó, eu estou com a tradução, a palavra função, o termo função exponencial na língua inglesa. E aí eu vou copiar, colar aqui no meu site de busca e vou clicar na lupinha. E aí ele vai me dar várias atividades de função exponencial. Vou clicar com o botão direito do mouse na parte branca do site e optar por traduzir para o português, e algumas coisas vão ser traduzidas. Resultados de coleta para a função exponencial, funções exponenciais, resultados da atividade para a função exponencial. E aí ele vai me dar algumas atividades, tá? Então, vocês podem acessar qualquer uma delas. Eu vou clicar nessa daqui, tá? De forma bem aleatória. E aí, nessa atividade aqui, como ele está ainda na parte de professor, então ele vai mostrar algumas orientações para o professor. Então, guia do professor, por exemplo, você clica aqui e aí você, deixa eu ver se eu consigo traduzir para o português, pronto. Então, eu consigo traduzir essa página, visão geral, lista de verificação da atividade, meus objetivos e tal, enfim. As telas que são mostradas de cada uma das atividades que contém, algumas dicas dos professores, enfim. Então, tem um guia aqui de orientação para os professores, que ele pode, inclusive, até imprimir e escrever alguma nota, alguma observação ao longo da aplicação dessa atividade. Então, exemplos de respostas para cada atividade. Daqui a pouco eu vou mostrar essa atividade e vocês vão entender o que são esses exemplos de resposta. E dicas para o professor de cada uma dessas telas que são mostradas na atividade, tá? Vou fechar essa janela, vou voltar aqui, eu tinha ido em guia do professor. Quando eu clico nesse botão mais, eu só vou ter acesso às outras opções de utilizar essa atividade, de inserir numa sala de aula virtual se eu tiver feito o login. Então, eu não vou partir para essa parte agora, não. Eu tenho a opção de compartilhar a atividade com os meus alunos, ou inclusive de editar essa atividade. Mas tudo isso eu só consigo fazer se eu estiver logada, se eu tiver entrado no sistema, tá? O que eu consigo ver aqui, ó, antevisão do aluno. Então, eu consigo ver as telas que os meus alunos vão ver. Eu vou clicar nessa primeira tela, por exemplo, e aí vai aparecer como o aluno vê. Se eu clico com o botão direito do mouse e tento traduzir para o português, algumas coisas vão ser traduzidas, outras não. Então, algumas frases que estão aqui nessa parte lateral, elas vão ser traduzidas. Então, qual é a ideia aqui da atividade? É que o aluno insira uma função aqui, de modo que essa bolinha roxa aqui, ela deslize através desses gráficos que já estão aqui, consiga capturar todas essas estrelinhas. Por exemplo, posso colocar y igual a... deixa eu ver o que eu posso colocar. A 4, talvez. Não sei, colocar y igual a 4 e aqui y igual a 5x menos 1, por exemplo. Vou clicar nesse botão azul e ele vai, ó,
caminhar de acordo com a função que eu tinha escolhido, consegui fazer o processo. Aí eu clico em próximo e eu vou para uma próxima tela. A bolinha roxa está aqui, ele já dá uma função y igual a 2 elevado a x menos 5. Eu posso modificar essa função ou eu posso inserir uma outra função aqui embaixo. Se eu modifico essa função, olha o que acontece. Vou colocar x e y igual a 2 elevado a x menos 15. E olha o que acontece. O gráfico ele muda dessa função. Vou colocar 18 em vez de 15. Olha só o que acontece. Então, eu mudei a função que já estava como exemplo. Vou clicar no botão azul. Será que eu vou conseguir pegar todas as estrelinhas? Vou conseguir pegar todas as estrelinhas. Então, eu consegui cumprir com o objetivo da atividade. Ó, sucesso. E aí, eu vou para o próximo e assim eu vou fazendo com todas as telas que tiver. Aqui está a bolinha roxa, aqui está uma função. Posso fechar isso aqui, ó. E aí, a bolinha roxa vai cair aqui, mas aí eu tenho que colocar uma função, por exemplo, y igual a 4. Ó, montou a função. Se eu colocar 4x, eita, vai ficar uma reta. Menos 2, não vai dar certo. Ou então, mais 4, ou mais 9, ou mais 20, não sei. Então, eu consigo ir testando e vai projetando um esboço dessa função. X igual a 5, x igual a 3. Eita, será que 3 dá certo? Y igual a 3. Então, eu vou colocar, ó, para rodar, as bolinhas caírem, elas vão cair diretamente no gráfico dessa função, y igual a 3, mas elas não vão mais para canto nenhum, cai aqui e fica. Então, o que acontece? Tem que ter uma inclinação de modo que elas vão escorregando até as estrelinhas. Então, eu vou tentar outra coisa aqui. De repente, x igual a 3 elevado a x... mas ela está muito embaixo, eu preciso subir com ela. Então, de repente, 2 mais 3 elevado a x. Olha, até está dando certo. Y igual a 4 já foi muito longe, então vou colocar 3. Será que agora dá? 3 mais 3 elevado a x. Vou clicar e agora sim eu consigo pegar todas as estrelas. Então, veja que funciona também muito com tentativa e erro. E é nessa tentativa e erro que o aluno consegue identificar qual é o comportamento do gráfico à medida que ele muda cada um desses coeficientes numéricos, quando ele muda o expoente, quando ele muda, inclusive, a função. Por exemplo, sai de uma função afim para uma função exponencial, ou uma função quadrática, enfim. Então, é muito de tentativa e erro, e à medida que ele erra, o erro ele não é considerado algo ruim. Na verdade, o erro é para que ele observe onde que está o erro e ele ajuste para que o gráfico se ajuste e alcance o objetivo da atividade, tá? Isso aqui é só um exemplo de atividade que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar como é que entra, como é que faz o login e o que você tem de acesso como professor dentro da plataforma.